Podcast Pronista. Uma produção do Movimento União Nacionalista do Brasil. Entrevista. Olá, caros amigos, eu sou Márcia Mesquita do canal Saber por Saber e hoje pela primeira vez vamos fazer uma entrevista aqui no canal. Vamos entrevistar o ilustre Douglas Garcia, de Mogi das Cruzes, São Paulo, 41 anos, técnico projetista, coordenador nacional do Movimento União Nacionalista do Brasil e que será o apresentador das próximas edições do podcast Pronista. Douglas Garcia, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olá, Márcia, a você e ao seu público, aos telespectadores, aos ouvintes, a todos os pronistas que acompanham o seu canal de todo o Brasil. Tamo junto, vamos nessa entrevista. Nosso nome é Enéas. Douglas, eu gostaria de perguntar para você o que foi o Prona, o que ele defendia e por que ele já não existe. Conta um pouquinho para a gente a história do Prona. Bem, Marcelo, o Prona ele foi o partido de reedificação da Ordem Nacional, fundado pelo nosso saudoso Dr. Enéas Carneiro, né, que era um médico cardiologista, foi um homem que teve uma infância muito humilde, foi um homem que ingressou nas Forças Armadas, tornou-se cardiologista, né, especializou-se em eletrocardiograma, e também dava cursos, né, preparatórios. Né? O Dr. Enéas ele era um inconformado com a situação do país, com a desordem, com a entrega de tudo que era nacional, né, e com o eterno subdesenvolvimento que parece que o nosso país está condenado. Então, portanto, o Dr. Enéas, valendo-se da sua comunicação, valendo-se de seu círculo de amizades, de amigos, médicos, ele coletou as assinaturas, ele estabeleceu as sedes necessárias nos anos 80 e fundou o partido, né, com o intuito de mudar tudo aquilo que estava em curso e que dessangrava a nação e que entregava a nação e que causava desordem, né? Então, portanto, o Prona era um partido que zelava por um compromisso nacionalista, conservador, né, que pretendia ensejar a família como célula básica da sociedade, porque realmente ela o é, né, defender as riquezas nacionais, a nossa cultura, a nossa língua, a nossa história, o nosso território e as nossas fronteiras. Este foi o Prona de Dr. Enéas. Bom, o Dr. Enéas ele participou de diversas eleições, né, tanto nos anos 80, 90, 2000. A única eleição que ele foi bem sucedido foi a do início dos anos 2000, quando elegeu-se deputado federal. E o Prona, como a maioria dos partidos que nascem por iniciativa popular, ele foi aos poucos suplantado pelo poder instituído, pelo status quo, pelo fisiologismo partidário, né? Ou seja, ele defendia algo sério e, portanto, não teve o devido espaço na cena nacional. Ele atuou durante esse período que eu mencionei, mas com o advento da enfermidade do Dr. Enéas, né? Para quem não sabe, o Dr. Enéas foi vítima de leucemia, né? O partido já se encontrava em situação bem difícil devido ao abandono de quadros, né? Muitos quadros foram eleitos na esteira do Dr. Enéas nos anos 2000 e deixaram o partido e tomaram uma posição fisiológica, né? Almejaram seus ganhos pessoais ao invés de defender uma ideologia como o Dr. Enéas, o Dr. Bautista Vidal, o Dr. Adriano Benayon faziam, e assim o fizeram até
a história do partido. Então, só para concluir, Márcia, em 2006, com o advento da enfermidade, o Dr. Enéas achou melhor encerrar o partido. Então, uma forma de encerrar o partido, mas ter alguma sobrevivência política, afinal de contas ele tinha um mandato em curso, e outras pessoas comprometidas com o Prona tinham um mandato em curso, ele fundiu-se ao PL, Partido Liberal, na época comandado pelo Valdemar da Costa Neto. Tá? Mas então, Douglas, mas houve continuidade nesse o ideal do Prona? Teve alguém que quisesse dar continuidade ao partido? Vocês têm algum grupo formado, algum grupo de militância? Vamos por partes. Veja bem, o Dr. Enéas, como eu expliquei no advento da sua enfermidade, ele, mediante a luta que foi manter o partido e defender a ideologia do partido, naquele momento ele não desejava isso para mais ninguém, porque isso realmente foi um peso imenso na vida dele. Então, o último desejo dele a queridos e próximos foi que o partido não tivesse continuidade. Porém, é um ideal muito forte, é um ideal muito salutar para a vida política brasileira, para a sociedade brasileira. E muitas pessoas, principalmente dessas novas gerações, da minha geração, das gerações adiante, elas se enxergam representadas ou enxergam-se representadas pela ideologia pronista. Né? Recentemente, nós tivemos a iniciativa do Dr. João Sparano, da doutora Patrícia Lima, de refundar a legenda do Prona. Né? Agora é importante um detalhe aqui que o João Sparano e a doutora Patrícia Lima, eles fizeram para que não fizessem isso, porque já havia outras pessoas coletando assinaturas para fundar um partido com o nome da legenda e tem sejo político com base no nome do Dr. Enéas e da própria legenda. Né? Então o Dr. João Sparano e a doutora Patrícia Lima assim o fizeram, até como um modo de proteger a própria história do Dr. Enéas, do Bautista Vidal, do Adriano Benayon, do Almirante Gama e Silva, né? E do próprio partido. Então eles tomaram a iniciativa de fazer a coleta de assinaturas para trazer a legenda novamente, e na esteira deste projeto e na esteira destes ideais, eu conheci a doutora Patrícia em 2013, depois conheci o seu João Sparano e contribuí durante um período para a coleta de assinaturas, onde eu pude me aperfeiçoar, né, na ideologia pronista, no nacionalismo, em grandes obras, e passei ali de um cidadão comum para um militante político. Né? E hoje nós temos diversos amigos que eram oriundos da coleta de assinatura do Prona, aprofundaram-se nas obras nacionalistas, né, nos autores, dos nossos patronos, e compõem juntamente comigo o quadro modesto ainda do movimento social União Nacionalista do Brasil. E o que defende exatamente essa ideologia pronista que você já mencionou algumas vezes? É importante ressaltar realmente os fundamentos, né, que calcam a existência do Prona, a existência do pronismo e dos nacionalistas que seguem os ideais do Dr. Enéas, do Bautista Vidal, do Adriano Benayon. Né? E é importante mencionar que a nossa defesa ela é do território nacional, ela é de um nacionalismo popular, ela pretende fortalecer a nossa economia com base nas riquezas que o Brasil possui. Nós somos uma das primeiras reservas de petróleo do mundo, biodiversidade imensa, sol o ano inteiro, água potável, né? Minérios dos mais diversos, terras raras. Portanto, a ideologia pronista, a ideologia oriunda do Prona, né?
que tem como base as ideias do Dr. Enéas Carneiro e do Estatuto do Prona, ela visa isso, ela visa um nacionalismo popular defensivo contra a sanha imperialista, principalmente das nações do Ocidente, né? E conscientização dos brasileiros de que eles podem ter uma vida socialmente melhor, com mais possibilidades, com mais felicidade e com mais inclusão social, com mais empregos, com mais renda, massa salarial, né? E também as possibilidades de poder manter a sua família, expandir a sua família, ter todos o usufruto desta terra tão abençoada que é o nosso Brasil. Então, mas essa coleta de assinaturas ainda existe? Em qual estágio que está essa homologação do partido? A coleta de assinaturas ela ainda está em voga, ela ainda vigora. Ela é coordenada pelo Dr. João Esparano, pela doutora Patrícia Lima, prona56.org é o site, né, para que a pessoa possa manifestar o seu desejo de contribuir com a coleta de assinaturas para a volta do partido, né? E já há um número considerável, a última vez que eu me atualizei junto ao João era de 500 mil assinaturas, porém a legislação, né, do TSE, a legislação brasileira acerca de fundação partidária, ela pede 500 mil assinaturas homologadas e certificadas, né? O que significa que é necessário um número muito maior do que as 500 mil assinaturas para que atinja esse quociente, né? Porque nós temos muitos títulos de eleitores em situação irregular, nós temos eleitores em situação irregular, que não podem contribuir necessariamente com a coleta de assinaturas. É necessário um grande esforço de conscientização e de procura de coleta de assinaturas de brasileiros para que finalmente nós possamos trazer a legenda do Prona do Dr. Enéas novamente. Agora, Douglas, sobre o movimento União Nacionalista, onde ele se encaixa dentro de tudo isso? Bom, o União Nacionalista ele é um movimento social, né? Ele seria uma haste, um braço do Prona que liga a população, o brasileiro comum, aquele mais incauto sobre política, aquele que desconhece a política, desconhece a legislação, a Constituição, o poder vigente, e traz esse cidadão comum para a política, para a politização, né? Ele é uma porta de entrada. Então, assim como você tem movimentos hoje que fazem uma grande militância de internet, estão muito próximo do cidadão nas ruas, nos protestos, você tem o MBL, você tem o Vem Pra Rua, você tem o Nas Ruas, você tem os movimentos identitários, você tem até Marcha pela Maconha, por incrível que pareça, né? Então, o movimento União Nacionalista ele está inserido neste contexto, né, de movimento social. É uma porta de entrada para que o cidadão tenha uma politização, para que ele aprenda sobre o pronismo, para que ele aprenda sobre o nacionalismo, sobre o desenvolvimentismo, sobre o conservadorismo, né, e que ele tenha um preparo para a filiação partidária, né? Mais importante ainda mencionar é que a partir do momento que o compatriota ele adentra as nossas fileiras do movimento neonacionalista do Brasil, ele tem compromissos, ele deve ter consciência de que ele terá compromissos de militância partidária, né? Típicas de militância partidária em qualquer outra instituição popular que vigora, né?
Douglas, você foi entrevistado 2 vezes, né? Eu assisti 2 entrevistas tuas e dessa vez você está fazendo um podcast com o Grupo União. Você está dando início a esse podcast onde você faz as entrevistas com o Grupo União Nacionalista. Qual o objetivo desse podcast e por que você está dando início a essa entrevista com o Grupo União Nacionalista? Então, Márcia, eu escolhi o formato podcast de áudio, né? Porque, primeiramente, pela dinâmica, né? Vou falar aqui primeiro da dinâmica. Um áudio, a pessoa coloca, né? O cidadão brasileiro, como é muito ocupado, como a vida brasileira é uma vida dura, né? Então ele coloca cuidando da casa, lavando uma louça, lavando uma roupa, ou indo para o trabalho, né? Ou então, dependendo da atividade que ele exerça, ele pode ir ouvindo o podcast, né? Então esse formato é um formato rádio, né? Eu sou um apaixonado pelo rádio, fui ouvinte de algumas rádios aí que hoje em dia eu não ouço mais devido ao mote dessas rádios, mas enfim, sou um grande admirador da classe, né? Então, portanto, nós faremos esse formato podcast em formato rádio, em formato áudio, para que a pessoa não perca o dinamismo de sua vida presa a imagens, a assistir um programa, que ela apenas ouça, e com o intuito maior, né? Veja bem, com o intuito maior, que a pessoa tenha consciência, que ela adquira um senso crítico e uma análise a partir do ponto de vista de cronistas de verdade, né? De pessoas que leram as obras, que são brasileiros comuns em suas mais diversas atividades, né? E pessoas que olham o Brasil com um conhecimento, com uma formação cronista, mas que são brasileiros comuns, cada um de suas áreas. Nós temos administrador de empresa, nós temos contabilistas, engenheiro, advogado, né? Técnico de informática, analista de sistema. Então, esses nossos compatriotas, camaradas do movimento União Nacionalista, eu vou ter quadros juntamente com eles, né, junto a eles, e eles vão expor a cada um do seu mote, da sua área, a sua visão, né, de acordo com a sua formação pronista e como um brasileiro comum. Então esse é o objetivo do podcast pronista. Douglas, fale um pouquinho sobre a ideologia pronista. É socialista, capitalista? Explica um pouquinho para a gente, para que os nossos ouvintes possam ter uma percepção melhor do que seja o Prona. Márcia, aproveitando até o gancho da sua pergunta, recentemente nós tivemos um youtuber que se diz progressista, de esquerda, né? E do campo socialista, e ele fez, assim, vamos dizer, um grande desserviço ao fazer esse tipo de comparação do Dr. Enéas, do Prona, do pronismo, como uma expressão do fascismo, né? Isso não se configura, no mínimo um ato provinciano incauto daquele que não conhece as obras dos nossos patronos, do próprio Dr. Enéas, do Bautista Vidal e do Adriano Benayon, né, que são os 3 grandes patronos do União Nacionalista. Olha, o fascismo italiano, bem como o nazismo na Alemanha, né, os dois movimentos são a maior expressão do fascismo, eram movimentos imperialistas, não eram nada diferente do que as potências do Ocidente promoveram desde a época das navegações, da colonização, né? E o domínio autoritário sobre as colônias, a escravatura. Portanto, estes movimentos ditos fascistas, né, que vigoraram na Europa na metade do século XX, eles eram expansionistas, né? Eles eram movimentos da rapina internacional,
tal qual as potências do Ocidente fazem hoje. E o pronismo é um nacionalismo de defesa, é um nacionalismo popular. Ainda mais grave você fazer esse tipo de comparação se você colocar o regime da Alemanha nazista, por exemplo, era um regime eugenista, ou seja, um regime que defendia o arianismo, que defendia uma superioridade racial. É óbvio, pela própria natureza da afirmação, que no Brasil, se nós fizermos uma coisa dessa, nós não teríamos nenhum tipo de afinidade, nós não teríamos nenhum tipo de filiação da nossa própria gente que é miscigenada, né? O brasileiro é um povo miscigenado, é um povo mestiço, tem diversas origens, né? E em momento algum, tanto do Estatuto do Prona antigo, quanto do novo, quanto no próprio União Nacionalista, você não encontra nenhuma menção sobre teorias raciais, eugenia ou até mesmo expansionismo imperialista, que são características intrínsecas desses regimes. Portanto, esse youtuber, se eu não me engano o nome dele é Ian, ele cometeu um desatino, né? Ele foi extremamente infeliz na sua comparação, porque o nacionalismo pronista é algo popular, é algo de povo, de cidadão comum, de quem pega a condução cedo, de quem trabalha, de quem estuda, de quem tem família, né? De quem ama o seu país e sonha em ver este Brasil desenvolvido por recursos próprios, por convicção própria, né? Por um modelo econômico próprio. Então não faz o menor sentido esse tipo de comparação. O Prona jamais teve uma proposta discricionária. Nós atuamos conforme as regras constitucionais, tanto é que o Dr. Enéas fundou um partido dentro do status quo, dentro da política vigente, da política eleitoral vigente de sua época, e é desta forma que nós pretendemos, por conscientização, por filiação, trazer o nosso partido de volta através da iniciativa do Dr. João Sparano, da doutora Patrícia Lima, através de um movimento como União Nacionalista, um movimento social que aproxima do cidadão comum, da maneira democrática, da maneira institucionalizada. Em hipótese nenhuma, o Prona foi discricionário, as ideias são discricionárias, e não há a menor possibilidade de comparar tanto o Dr. Enéas quanto o Prona, quanto a ideologia pronista em si, com os movimentos fascistas que houve na Europa na metade do século XX, Márcia. Não há a menor possibilidade disso. Douglas, para finalizar, você poderia nos dar alguma sugestão de leitura, algum livro simples para que as pessoas possam ir entendendo pouco a pouco e algo que as pessoas... Tem muita gente, como você mesmo comentou, né? Tem muita gente que trabalha, que as pessoas não têm tempo de ler, muitas pessoas não entendem também aquilo que estão lendo. Alguma leitura simples, né? Ou algum áudio, algo que as pessoas possam ouvir, né? E que você possa sugerir para os ouvintes, para aquelas pessoas que não entendem nada de nada, que estão conhecendo agora o pronismo? Muito oportuna a sua pergunta, Márcia. É muito importante saber que atualmente nós temos uma desinformação muito grande na sociedade. Há exemplo, e esse exemplo eu vou citar, há muita gente que ainda confunde esse movimento bolsolavete lavajatista, ou seja, esse movimento oriundo do seu Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e do seu Olavo de Carvalho e do próprio lavajatismo, da Operação Lava Jato, com algo conservador e até por vezes, né, vão atrás de ideias de políticos que usam a imagem do Dr. Enéas para poder ensejar-se, para poder promover-se. Ora, isso é tudo uma grande bobagem. Eles de nada guardam de semelhança conosco. Nós somos nacionalistas e desenvolvimentistas. Nós somos conservadores de verdade e não só de palavras. Nós somos de gestos.
portanto, praticamos isso em nossas vidas, em nossa militância política, e é isso que apregoamos: uma nação soberana, uma nação que defenda a família, uma nação que defenda o seu território, sua riqueza, sua cultura e sua língua. Então, a porta de entrada para que a pessoa conheça o pronismo é, sem dúvida nenhuma, um excelente trabalho da cartilha O Brasil em Perigo, que o ouvinte pode encontrar aqui mesmo no seu canal, ou no canal Douglas Garcia, ou na página do União Nacionalista, @UnialNacionalistaBR, né? Ele pode ouvir a obra O Brasil em Perigo, que nós estamos produzindo com excelente qualidade, aqui mesmo no seu canal. E assim ele vai ter um primeiro contato com as denúncias feitas pelo pronismo, com os diagnósticos, com as propostas, para que posteriormente ele procure-nos na página União Nacionalista, @UnialNacionalistaBR no Facebook, para que ele possa adentrar as nossas fileiras, para que ele possa ser combativo, para que ele possa ser militante pronista e defenda todos esses grandes valores que os nossos patronos assim deixaram, né? A obra O Brasil em Perigo, que nós estamos produzindo em áudio, a pessoa pode ouvir na sua ida para o trabalho, no seu trabalho, dependendo do marceneiro, o serralheiro, né? Quem tiver a possibilidade de trabalhar ouvindo, a dona de casa, o pai de família que está lavando uma louça, uma roupa, limpando a casa, né? Ele pode ter contato com esta obra magnífica, que é bem resumida, que o Dr. Enéas deixou para nós, né? Então, a minha recomendação maior seria mesmo a cartilha O Brasil em Perigo. Eu acho que em um cenário onde uma direita desinforma e uma esquerda incita a desordem, uma leitura leve, uma leitura rápida, resumida, de um povo que trabalha muito, que estuda muito, que esforça muito, é o mais recomendado, Márcia. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro.
Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais. É o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Douglas, para encerrar totalmente, eu me lembrei de uma coisa agora, eu preciso fazer essa pergunta, é sobre esse anticomunismo que há entre os bolsonaristas, né? Então, como há sempre essa comparação de Dr. Enéas com Bolsonaro, e uma das coisas que podemos falar que diferencia, né, Bolsonaro e Enéas, é esse anticomunismo, né, pelo que você está falando, você comentou o Ian, me parece que ele é comunista, né? E você também falou do Nil Dorics, né? Que você segue, acompanha o Nil Dorics e ele também é marxista. Então, fale um pouquinho mais sobre isso antes da gente encerrar aqui a nossa entrevista, porque eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida, Márcia, nós não poderíamos encerrar sem este questionamento. E eu vou dividir aqui a resposta em duas partes, porque afinal de contas nós temos dois espectros da sua pergunta, dois espectros políticos, que é a dita direita e a dita esquerda, e que o Prona definitivamente não situa-se em nenhuma delas, né? Em primeiro lugar, a militância dita bolsolavete lavajatista, né? Que essa é uma figura de linguagem que nós escolhemos para definir essa dita nova direita que surgiu a partir dos protestos de 2013. Eu vou tentar não me delongar muito, mas nós vamos ter de entrar na questão geopolítica, né? O Brasil, em 2013, devido aos seus números econômicos, em alguns aspectos econômicos que nós logramos bastante êxito, e sim, por que não dizer, foi durante a gestão PT, né? Não sou petista, não votei no PT, não concordo com o PT, mas lograram êxito em algumas áreas. E algumas dessas áreas são justamente a engenharia civil nacional e o setor de proteínas. São empresas que, desses que falam tanto de livre mercado, essas empresas elas estavam tendo uma competitividade com os setores que os norte-americanos dominam, tá? Então, em conluio com o Departamento de Justiça norte-americano, isso já foi provado, lançou-se no Brasil a Operação Lava Jato. E na esteira da Operação Lava Jato, uma série de think tanks, uma série de iniciativas financeiramente motivadas nessas manifestações que houveram do Não Vai Ter Copa e pelos 25 centavos, eles tomaram essas reivindicações populares, bem típico, né? Um manual de guerra da CIA, um manual de guerra contra os países do terceiro mundo, né? E foram encontrar-se junto a um deputado que eu classificaria como medíocre, que teve uma atuação medíocre, uma vida política medíocre, e que era, na verdade, um pretenso sindicalista de militares, que é isso que o Bolsonaro sempre foi, né? Representante de uma categoria que não pode ser sindicalizada, e que até certa feita defendia valores parecidos com o que o Dr. Enéas pregava, e que mudou totalmente o seu discurso para a total entrega daquilo que é nacional, de toda a nossa riqueza, de todo o nosso patrimônio, de toda a responsabilidade do Estado,
que um governante deve ter, que um governante deve gerir, né? Em toda a defesa daquilo que é nacional, em nome de um pretenso liberalismo econômico, que na verdade nada mais é do que a briga da raposa com o pintinho. O Brasil precisa ter um estadista, precisa ter um governante que defenda a nossa iniciativa privada, que lance mão de estatais para o impulsionamento da economia. E o seu Jair Bolsonaro fez um desgoverno, foi contra tudo isso, ainda por vezes usando o nome do Dr. Enéas, chegando até mesmo a prefaciar um livro que pretensamente falava sobre a história do Dr. Enéas. Então é importante essa desambiguação, essa distinção de que o seu Bolsonaro, de que a Lava Jato, de que estes movimentos que pregam liberalismo, como o MBL, por exemplo, para nós, e é claro, a literatura do seu Olavo de Carvalho, são coisas antinacionais, são coisas que pregam contra tudo aquilo que é nacional, dizem que isso é modernismo, que vamos entrar para o primeiro mundo e que tudo que é estatal deve ser privatizado, assim dizia Dr. Enéas. Mas o que eles não contam é que os países ditos desenvolvidos possuem uma grande intervenção, lançam mão de uma grande intervenção do Estado em suas economias, até mesmo por meio de estatais, para prover o seu desenvolvimento econômico e defender as suas empresas, né? Coisa que a Lava Jato destruiu, como empresas importantes de alta maturação tecnológica, como a Odebrecht, né? E que trouxe na esteira esse movimento truculento e entreguista que é o bolsolavismo lavajatista, que nós pronistas de verdade, pronistas de ideologia, de literatura, de muita leitura, de muito empenho, de muito esforço e muito esmero, como cidadãos comuns que somos, recusamo-nos em fazer parte em total, em absoluto, não somos parecidos, não somos a mesma coisa. Permita-me agora dar sequência à segunda parte da sua pergunta. A respeito do Ian, desse rapaz youtuber que fez uma comparação extremamente infeliz do Dr. Enéas e do Prona com o fascismo, que vigorou durante a metade do século XX, né? Ele me parece um rapaz que, pela sua qualificação literária, pelo seu conteúdo em si, ele já esmerilha, massacra qualquer bolsonarista comum, qualquer apresentador, qualquer pretenso youtuber bolsonarista, porque definitivamente estes são pessoas que têm aversão à leitura e conhecimento bem sabido. Informam-se através dos vídeos do falecido Olavo de Carvalho, né? E através dos youtubers, dos canais, e não procuram ler as obras clássicas, as obras contemporâneas, a literatura econômica, falam mal daquilo que desconhecem. Portanto, esse rapaz Ian, por mais que nós enxerguemos ele como uma pessoa instruída, qualificada, nós não temos nenhum preconceito, nós apreciamos um ponto de vista alheio, um ponto de vista de outra pessoa, e nós sabemos o valor da pessoa, portanto eu não vou medi-lo com a mesma régua que ele mediu-nos. Eu não vou medi-lo. Eu sei que ele é um rapaz qualificado de maneira literária, né? Eu sei que ele é um rapaz cujo conhecimento já é muito maior do que a média bolsonarista, né? Então ele foi, nesse aspecto, pelo menos de comparar o Prona ao fascismo, ele foi extremamente infeliz. Agora, já o professor Nildorix, que é professor de diversas universidades, professor no Brasil, professor no exterior, fundador do IELA, do Instituto de Estudos Latino-Americanos, economista, né? Nós divergimos em alguns aspectos, porque afinal de contas ele é um marxista, ele tem uma visão sobre a ordem social diferente da nossa, né? Mas é uma pessoa altamente instruída e de um diagnóstico muito lúcido sobre diversas questões que nós também concordamos,
né? Portanto, o professor Neudorix ou qualquer outra figura da esquerda, eu não vou falar direita porque realmente nós não temos visto alguém dito de direita que possa acompanhar um mote de ideias que nós pretendemos discutir. Mas figuras como o professor Neudorix, o Rui Costa Pimenta do PCO também, nós temos um respeito por essas figuras, porque são figuras que são capacitadas, são qualificadas e que possuem um diagnóstico correto sobre diversos aspectos. Então nós chamaríamos para o diálogo, sem dúvida nenhuma, né? Contanto que fique claro, nós divergimos em diversos aspectos, mas temos um respeito, coisa que, se você for olhar bem nos últimos tempos, em âmbitos de internet, e principalmente com esse olavismo, essa doutrina truculenta de entrega de tudo que é nacional, ficou muito difícil, né? Respeito, apreciação de um ponto de vista alheio ao seu. Muito obrigada, Douglas. Agradeço muito a tua participação no canal. Nossa primeira entrevista, acho que foi muito boa. E espero que você participe outras vezes, inclusive falando, né? Falando um pouco mais sobre Adriano Benayon, sobre o Bautista Vidal, que são os patronos do movimento União Nacionalista, né? E que pouco se comenta sobre eles. Então, espero que nossa próxima entrevista nós possamos falar um pouquinho mais sobre eles. Muito obrigada, Douglas. Eu que agradeço, Márcia, eu que agradeço os compatriotas do União Nacionalista, da iniciativa que coleta assinaturas do Prona, aqui meu agradecimento especial para o João Esparano, para a doutora Patrícia Lima, para os compatriotas que integram as nossas fileiras do União Nacionalista. Nós devemos manter uma militância forte, aguerrida, compromissada, comprometida, e continuem lutando, nacionalistas, como diria o nosso saudoso Bautista Vidal. E estamos juntos na luta, pelo Brasil, pela soberania nacional, pela família, pelas nossas riquezas, pelos nossos valores, pela nossa cultura e pela nossa língua. Nosso nome é Enéas. A farsa do real. Doutor Enéas, como é que eles estão conseguindo manter a inflação em níveis tão baixos? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente em função de diversos fatores. No Brasil, como 2/3 da população vivem numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos. Como no custo final de um produto, estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros. É teoricamente impossível acabar com a inflação, mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi então o milagre do Plano Real? Que projeto maquiavélico, diabólico foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais que o dólar, diminuiu as tarifas de importação. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado, cheio de importados, e assim começou o processo, o câmbio puxando a inflação para baixo. Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliada em torno de 30% na virada da URV para o real, não havendo aumento de salários. Entrou em cena o segundo elemento, puxando a inflação para baixo.
Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Lembram da carreata a Brasília? Mas se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderiam o mercado, porque o governo também importou alimentos, baixando as tarifas para o nível daquelas da Argentina. Então, entrou no cenário o terceiro elemento, puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram, porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. O governo não tocou, nem de leve, nos impostos e no ponto nevrálgico, as taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida mobiliária. Por exemplo, em 1996 pagou-se, de juros, a cifra espantosa de 23,6 bilhões de dólares. São cerca de 2 bilhões de dólares por mês, 66 milhões de dólares por dia, 2,7 milhões de dólares por hora. Estes números são astronômicos. Se o senhor ganha R$ 300 por mês, bem mais do que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 750 anos, quase 1000 anos, para ganhar o que o Brasil paga em uma hora de juros. Somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se 2 gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Uzi Minas, e a dívida interna vem crescendo. A dívida interna era, em 1994, cerca de 50 bilhões de dólares. Agora é, em 1997, cerca de 180 bilhões de dólares. Dos quais 60 bilhões foram transformados em dívida junto a bancos estrangeiros, passando a constituir uma parte da dívida externa. Do que adiantou vender as estatais? Venderam a Excelsa, do Espírito Santo, por 250 milhões de dólares, que serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Vejam bem, só juros. Venderam também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. Venderam seu controle por 3,338 bilhões de dólares, o que não deu para pagar 2 meses de juros. Na realidade, os 3,338 bilhões de dólares nem chegaram a entrar. Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos, e a dívida só vai aumentando. Hoje ultrapassa 180 bilhões de dólares. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais, e lá vão o Banerj, o Banespa e outros, que não conseguem pagar os juros, sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo, mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes, em 1984 e em 1988. É uma estrutura altamente lucrativa e por isso querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um dos seus tentáculos. Vale do Rio Doce, Excelsa, bancos estaduais, Petrobras, CSN, Uzi Minas, Previdência, Correios. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público, mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não há déficit, mas isso a imprensa não comenta. Até quando a agricultura vai aguentar? Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial?
Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são mais de 10 milhões. E o senhor, comerciante, até quando vai aguentar? O senhor que ganha um salário mínimo, que ganhou sempre apenas para comer, comendo mal, o senhor é capaz até de jurar que está tudo bem. Porque o seu dinheiro que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Não é verdade. Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar, com certeza. Não dá para precisar em que momento isso vai acontecer. Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa, levando ao nível absurdo os títulos protestados, as concordatas, as falências. Não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz, concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando a atividade produtiva do país. Cínico porque se apresenta como uma salvação, quando a verdade está levando o povo para o abismo. Desumano porque a semelhança do que estão fazendo com a Argentina, com o México e com toda a América Latina, faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real.